O segundo ponto de atenção, então, vão ser os posicionamentos radiográficos, né? A gente sabe o quanto que é importante o posicionamento radiográfico para a gente poder fazer uma boa avaliação radiográfica. A técnica e o posicionamento são duas avaliações que a gente faz antes mesmo de começar a fazer a avaliação interpretativa da radiografia. Antes de eu começar a avaliar se existe alguma alteração ou não, eu vou olhar pelo menos a técnica e o posicionamento. Se a técnica e o posicionamento estiverem bons, já é um bom caminho. Hoje, eu sou muito mais flexível aos posicionamentos do que eu era no passado. Mas ainda assim, a gente tem que tomar aquele cuidado para posicionar bem, para evitar também algumas incertezas na hora da nossa interpretação, na hora da nossa avaliação radiográfica. Basicamente, para o tórax, nós temos aí 4 projeções. Eu gosto de trabalhar com pelo menos 3, que seriam as laterais, direita e esquerda, e uma dessas duas, ventro dorsal ou dorso ventral. Se puder trabalhar com as 4, em algumas situações é também bastante interessante, como, por exemplo, pesquisa de metástase, trabalhar com as 4. Mas, lógico, uma de cada vez, porque às vezes uma única lateral já resolve o problema da pesquisa de metástase, né? Mas 3 projeções, eu acho que é bacana de trabalhar, né? As 2 laterais e uma VD ou uma DV, aí fica a critério de quem vai avaliar. Tem algumas pessoas que gostam mais da DV, outros que gostam mais da VD, embora ambas tenham as suas particularidades. Então, eu coloquei aqui os posicionamentos para chamar atenção algumas coisas, né? Por exemplo, o posicionamento lateral é bastante importante que a gente mantenha os membros de preferência esticados cranialmente, né? Paralelos entre si e evitando que todo esse grupo muscular do braço faça sobreposição à região cranial do tórax. A gente pega muita radiografia com o ombro, com o próprio braço, essa musculatura toda sobreposta aqui no tórax, né? E isso, às vezes, acaba atrapalhando a nossa avaliação. Então, eu acho que na lateral isso é importante. Um outro detalhe importante para a lateral é que a gente inclua os ombros na radiografia e também inclua a última costela. Dessa forma, a gente vai ter o tórax inteiro na imagem. Tomar alguns cuidados para esse tórax não ficar rotacionado. As rotações de tórax, elas vão sempre interferir na nossa avaliação empírica da silhueta cardíaca. A gente pode pensar que eu tenho algum abaulamento cardíaco por conta dessas radiografias rotadas. Então, esses são os pontos de atenção para a lateral. A lateral esquerda segue os mesmos comentários do que a lateral direita, né? Nós vamos ter só uma diferença aqui com relação ao posicionamento de crura, talvez contato do coração, né? A esquerda, normalmente o coração ele afasta um pouquinho do externo, mas o posicionamento vai seguir os mesmos conceitos. Temos a projeção VD, que é uma projeção mais simples de fazer em termos de ortogonal das laterais, até porque a gente pode utilizar uma calha. Uma calha é importante para a gente manter o externo e a coluna vertebral sobrepostos entre si. E nessa VD, com os membros esticados, nós vamos ter a sobreposição das escápulas aqui na região cranial do tórax. É uma projeção clássica, muito realizada, mas a gente sempre tem essa sobreposição das escápulas aqui na região cranial do tórax, nesse posicionamento com os membros esticados. E é importante manter esses membros esticados, e é importante que os cotovelos entrem na radiografia, assim como a última costela. Isso vai garantir que você coloque o tórax inteiro na imagem. Uma solução para essa sobreposição das escápulas seria fazer uma VD em posição humanoide, onde ao invés da gente esticar os membros cranialmente, a gente estica eles caudalmente, e isso faz com que as escápulas saiam aqui da região cranial do tórax. Então é uma solução aí para minimizar essa sobreposição da escápula ao tórax. Posição ventro-dorsal em estação, né, ou bípede, melhor dizendo. Hoje eu não uso mais essa projeção, mas a gente usava a intenção de procurar líquido pleural, quando era pouca quantidade, né? Procurar líquido pericárdico também. A tendência na posição bípede, se eu tenho líquido pleural, é que os ângulos aqui costofrênicos, onde junto o diafragma com a parede costal, eles vão ficar arredondados, né?
vão deixar de ficar assim afiladinhos. Então, os ângulos costofrênicos vão ficar arredondados se eu tiver líquido pleural e o ápice cardíaco vai ficar achatado se eu tiver líquido pericárdico. É uma saída. Quando a gente não tem o ultrassom para verificar isso, né, para tirar essa dúvida, é uma saída estratégica e fazer uma VD bípede. Eu ainda vou ter a DV, que é o grande desafio, porque as projeções DV, elas dão muita liberdade para o paciente se mexer. Não tem muita dica, né? Você vê aí a parafernália utilizada aí para tentar manter o animal quieto, né? Põe um saco de areia no pescoço, prende com um esparadrapo. É difícil a gente conseguir realmente manter os pacientes mais quietos nessa projeção. Mas ela tem uma vantagem muito grande, ela facilita a observação de vasos, eu vou ver muito melhor os vasos caudais, os vasos pulmonares caudais nessa projeção, eu vou ver muito melhor o arco aórtico nessa projeção. Então tem algumas estruturas, principalmente vasculares, que nessa projeção elas ficam mais evidentes. Então a gente não usa ela com frequência, a gente usa na medida que é necessário. Uma pesquisa de metástase mais robusta, porque aí eu elimino a possibilidade de estar perdendo algum nódulo que está ali por baixo do diafragma. Uma avaliação vascular também seria uma opção interessante de fazer essa radiografia, tá?